Oi, gente, tudo certo? Já ouviu falar em comando de seleção múltipla? Então continue assistindo esse vídeo e aprenda mais sobre esse recurso super importante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o comando de seleção múltipla. Para entender como esse comando funciona, basta a gente lembrar daquelas questões, aquelas perguntas do tipo múltipla escolha. Então, esse comando ele permite que a gente crie no nosso algoritmo uma situação equivalente a uma pergunta de múltipla escolha. Você usa então o comando escolha e esse comando então permite estabelecer uma série de casos, uma série de possibilidades que você pode então dar um tratamento especial no seu algoritmo. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura básica dele. Então, ele utiliza as palavras reservadas escolha, caso, outro caso e fim escolha. Tá? Essas são as palavras reservadas que o comando utiliza. Então, ele inicia com a palavra escolha, seguido de uma opção, que nós já vamos falar o que seria. Então, ele inicia com escolha e fecha com fim escolha. Aquela opção ali, ela pode ser, por exemplo, uma variável, certo? Uma variável que armazena uma informação que o usuário digitou, por exemplo. Então, você tem escolha e uma variável que vai ser tratada, né? E lá no final, então, o fim escolha para encerrar o bloco daquele comando. Dentro do comando escolha, nós podemos então tratar uma série de casos lá que a gente ia julgar pertinente no nosso algoritmo, né? O problema que a gente está trabalhando. Então a gente pode utilizar a palavra reservada caso e especificar ali uma condição, fazer uma verificação, algo desse tipo. Tá? Então, neste exemplo ali, nós temos dois casos sendo considerados, e para cada um daqueles casos, tu podes ter ali um bloco de comandos específico para tratar aquela condição ali. Aqui ao lado nós temos um exemplo. Veja só. O algoritmo então exibiu para o usuário uma mensagem, né, para qual time você torce. E aí nós temos um comando leia, que portanto o usuário vai digitar uma informação lá e a gente vai armazenar na variável time. E aí nós temos aqui então o comando de seleção múltipla, no caso o comando escolha, e olha só quem que está sendo avaliado. A variável time, aquela que armazena a informação que o usuário digitou, né? E aí, então, aqui nós temos dois casos. Ó. Nós poderíamos ter mais casos, tantos quantos a gente achar necessário. Nesse caso aqui, nós temos só dois. Então, caso o conteúdo da variável time for inter, ele vai escrever aquela mensagem na tela. Caso o conteúdo da variável seja grêmio, ele vai escrever aquele outro conteúdo ali. E se não for nem inter e nem grêmio, ele vai cair então em outro caso. E, portanto, ele vai escrever aquela mensagem ali na tela. Certo? Então é uma estrutura bem interessante, né, e que nos permite construir, por exemplo, menus. Né? Então você dá lá uma lista de opções para o usuário escolher uma, né? E aí você trata aqui cada uma daquelas opções lá que você ofereceu. E caso o usuário tenha digitado alguma coisa que não satisfaz nenhuma dessas condições, ele vai cair automaticamente aqui em outro caso. E aqui então nós podemos fazer um comparativo com o desvio condicional. Lembra que recentemente nós conhecemos o comando C, né? E aí ele tem o desvio condicional simples e o desvio condicional composto. O simples não tem senão e o composto tem. Nesse caso aqui nós temos um desvio condicional composto, né? Que usa o senão. E aí nós aprendemos, né, que ele vai fazer um teste lógico e se esse teste for verdadeiro, ele executa esta linha de código aqui e pula por cima e salta o senão. Se esse teste aqui for falso, ele vai executar o quê? Ele vai executar o senão, que é isso aqui que está aqui dentro. E, portanto, se der falso, ele pula por cima dessa linha e cai no senão. Né? Então, se der verdadeiro, ele executa isso, e se der falso, executa aquele lá.
Agora, com o comando de seleção múltipla, nós temos uma situação um tanto quanto parecida, né? Nós temos lá a variável que está sendo avaliada, né? E aí nós temos os casos. Caso o conteúdo for aquele, execute isso. Caso o conteúdo for este outro, execute isso aqui. E outro caso, ou seja, se não for nem isso e nem isso, execute então aquilo ali. E neste momento nós podemos dizer que o senão do desvio condicional é bem parecido, né, com o outro caso do comando escolha. Então eles têm semelhanças, certinho? Beleza. Vamos identar? Vamos, né? Então olha lá, nós temos o código que foi escrito por alguém que faltou essa aula. E aí, então, tu vê lá que está tudo alinhadinho à esquerda, né? E, portanto, fica meio difícil da gente identificar o bloco de declaração de variáveis, o corpo do algoritmo, a seção de comandos referentes à entrada de dados, né? Fica bem complicado ali de analisar esse código. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz aquilo que a gente já aprendeu até o momento, né? Que é manter alinhado à esquerda as palavras-chave, as palavras reservadas, perdão, algoritmo, var, início e fim algoritmo. A gente desloca para a direita aquele bloco de declaração de variáveis. E a gente desloca para a direita também o corpo do algoritmo propriamente dito, deixando próximo, né? Aí a sugestão aqui do professor Youssef que vos fala, deixando próximo os comandos referentes à entrada de dados. Já o comando escolha, como que a gente vai fazer? Ó? A gente vai deixar as palavras reservadas escolha e fim escolha alinhadas com o restante do corpo do algoritmo. E os casos e o outro caso a gente desloca também, para deixar claro que aquelas linhas de código, caso, caso, outro caso, são pertencentes ao comando escolha. Então a gente deixa clara essa relação de hierarquia, né, que existe entre elas desta maneira ali, certo? E aí os conteúdos, né, os blocos de comando contidos dentro de cada caso e inclusive de outro caso, a gente desloca também para deixar explícito que ali também existe uma relação de hierarquia. E, portanto, a gente consegue, por exemplo, visualizar que só será escrito colorado na tela quando entrar no caso inter, e esse caso está dentro do comando escolha, que vem depois do leia, que vem depois do escreva, que está dentro do corpo do algoritmo, certo? Então, a gente trabalhando com a indentação, nosso código fica bem mais organizado, fica mais fácil de compreender, inclusive de dar manutenção nele, caso a gente precisar fazer algum ajuste ou alguma melhoria, certo? E aí, então, para a gente compreender melhor e poder praticar um pouquinho, temos aqui um exercício. Escreva um programa que permita que o usuário digite um número real e lhe ofereça as seguintes opções. Digite 1 para elevar o número digitado ao quadrado. Digite 2 para calcular a raiz quadrada do número digitado. Digite 9 para sair do programa. Entenderam mais ou menos o que é para fazer aqui? É para a gente escrever um algoritmo que seja capaz de pedir para o usuário digitar um número, e a gente então mostra na tela 3 opções. Aí o usuário escolhe uma delas, e dependendo daquela opção que o usuário escolher, a gente vai ter que realizar aquela tarefa. Ou elevar o número ao quadrado, ou calcular a raiz quadrada daquele número, ou fechar o programa, sair do programa. Então vamos lá para o nosso Visualg para realizar esse exercício. Então vou apagar esse conteúdo aqui e vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Né? O nome desse algoritmo vai ser comando escolha. Poderia ser o nome que você bem entender. Variável, eu vou colocar aqui num, que é o número que o usuário vai digitar. E tem que ser real, né? Porque ele disse que esse número tem que ser real. Aqui em início, vamos lá. Escreva L,
digite um número real qualquer, né? Para o usuário saber o que ele tem que fazer. E aí, então, nós esperamos aqui que o usuário digite alguma coisa, a gente vai armazenar na variável num, que é do tipo real. Beleza? Eu vou salvar aqui o algoritmo. A gente tinha salvo na área de trabalho, em algoritmos. Esse aqui vai ser o 6. Salvo, vamos lá. Então até aqui tudo certo, né? Pediu para o usuário digitar um número real, o usuário digitou, show de bola. Agora, o que seria interessante a gente fazer? Já que o nosso algoritmo vai oferecer 3 possibilidades, seria bacana a gente mostrar essas possibilidades na tela para que o usuário saiba o que é possível fazer, né? Então, a gente vai fazer isso aí usando escreva L. Eu vou deixar aqui os 3 já prontinhos. E aqui são 3 opções, né? E eu vou deixar um quarto aqui para o seguinte, olha só. Escolha uma das opções abaixo. Tá? E aqui nós vamos colocar as opções que o algoritmo oferece. Vamos colar lá do exercício para ver o que a gente tem de opção. Certo? Então, bem simples até aqui, né? Eu li a informação que o usuário digitou e vou mostrar na tela aqui as opções do nosso algoritmo. Vou colocar para rodar, vou teclar F9 e olha lá, digite um número real qualquer. Vou botar aqui 5.6. E pronto, ele mostrou lá na tela aquelas mensagens, né, que eu mandei, ó. Escolha uma das opções, ele mostrou as alternativas. Só que ele já fechou aqui, né? Então, o que seria interessante fazer agora? Mostrou as alternativas, pede para o usuário escolher uma das alternativas, e aí, com base naquela opção que ele escolheu, você usa um comando escolha para tratar, né? Para estabelecer o que deve ser feito. Então, vamos lá. Temos aqui essa estrutura, né? Então, vamos lá. Leia. E aqui vai ser opção. A gente vai pedir para ele digitar uma daquelas opções, 1, 2 ou 9, vamos armazenar na variável opção. Variável essa que a gente ainda não declarou, então vamos declarar lá em cima. Certo? Declarado, e agora vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem dentro de opção a opção que o usuário escolheu, né? E agora então a gente vai usar o comando novo que a gente aprendeu. Né? Eu vou deixar desse jeito aqui só para a gente fazer um mini flashback. Aqui. Caso, outro caso, isso aqui, ó. Lembra? Então, nós vamos usar agora essa estrutura aqui do comando escolha. O que a gente vai fazer? A partir da variável opção, que armazena a ação que o usuário escolheu, né? Nós vamos, então, definir o seguinte, ó. Então, escolha opção, né? Que é a informação que a gente está aqui avaliando. Caso essa opção seja 1, faça o quê? Escrevemos na tela, escreva L, o quê? O número digitado ao quadrado, né? Então a gente pode fazer o seguinte aqui, olha só. A gente pode pegar o número que o usuário digitou vezes número, certo? E o número vezes número dá o número ao quadrado. A outra possibilidade seria usar o acento circunflexo. Tá? Com acento circunflexo é o símbolo que indica que você está querendo elevar este número a alguma potência, no caso 2, e portanto você tem o número ao quadrado, certo? Então, se dentro da opção estiver armazenado o número 1, então faça isso aqui. Caso esteja armazenado o número 2, a gente vai o quê? Obter a raiz quadrada do número, né? Então, a gente vai lá, escreva L, e para calcular a raiz quadrada, a gente pode então visitar o site lá da ferramenta Visualg, e no manual nós vamos dar aqui um Ctrl F
e vamos colocar raiz quadrada. E olha lá o que a gente descobre, ó. Nós descobrimos então que existe uma funçãozinha do visual, e olha lá, raiz que, entre parênteses, expressão. O que essa funçãozinha faz? Retorna a raiz quadrada do valor representado por expressão. Então, olha lá, raiz que, e entre parênteses você coloca a informação que você deseja calcular a raiz quadrada, né? Então, vamos lá. Escreva raiz que, raiz de quem? Do número lá que o usuário digitou. E assim nós temos, então, a raiz quadrada, certo? Em outro caso, nós poderíamos colocar o quê? A gente poderia colocar, escreva L, opção inválida. Por que opção inválida? Porque o algoritmo ele prevê que o usuário digite 1, 2 ou 9, né? Inclusive a gente esqueceu de estabelecer o caso 9 aqui. E vamos fazer agora. Vamos lá. Caso 9, escreva o quê? O que é para fazer no caso 9? Caso 9 é para sair do programa. Então, o usuário vai digitar o caso 9, vai digitar 9 e deve sair do programa. Então, a gente pode dar uma aqui a agradecer ao usuário, né, por ter usado o nosso algoritmo, né? Então, obrigado por utilizar o nosso programa. Legal, né? Então, olha lá. No caso 1, eleva o número digitado ao quadrado. É o que está sendo feito aqui. Entrou no caso 1, eleva ao quadrado. No caso 2, obtém a raiz quadrada do número digitado. Então, ó, caso for 2, né, a opção for 2, calcula a raiz quadrada usando essa funçãozinha aqui, raiz quadrada, né, que a gente achou lá no manual do Visual. A gente deu um Ctrl F e colocamos raiz quadrada e achamos aqui. E aqui vocês já perceberam, né, que tem um monte de outras funçõezinhas aqui que a gente pode estar usando conforme for necessário. Certo? Então, tem aqui o caso 1, estabelecido o que é para fazer. Caso seja 2, está aqui estabelecido o que é para fazer. Caso seja 9, né, que o usuário digitou, vai aparecer essa mensagem aqui. E se não for nenhum, nem 2, nem 9, provavelmente o usuário digitou uma opção errada, né, um número errado que não contempla aqui nenhuma das opções. E, portanto, eu posso usar a palavra reservada outro caso, para quê? Para dar um feedback para o usuário, né? Ó, amiguinho, você digitou uma opção que não faz sentido, uma opção que não está sendo ofertada. Aí, para ele também ter condições de perceber o que está acontecendo, se ele está fazendo a coisa certa, né, a coisa prevista, ou se ele está fazendo algo de errado, e por aí vai. Então, vou teclar aqui F9 para a gente ver esse programa rodando, né? Digite um número real qualquer. Vou digitar 10.2. Teclei Enter. Olha lá o que apareceu para mim. Escolha uma das opções abaixo. Digite 1 para elevar o número digitado ao quadrado, 2 para a raiz quadrada e 3 para sair. Vou digitar 1. Teclei Enter. E olha o que ele fez. Ele elevou ao quadrado o número que eu digitei. 10,2 ao quadrado dá 104,04. Funcionou, né? Vamos rodar novamente para testar outra condição. Vou digitar agora 20.5. Agora eu vou pedir a raiz quadrada. Teclar 2. Ele calculou a raiz quadrada para mim lá, ó. Perceba, deu um número com casas decimais, né? Show de bola. Agora vamos rodar novamente para testar a condição 9. Vou colocar aqui 51 e vou pedir a opção 9. Ó, ele mostrou, né, então, aquela mensagem que a gente estabeleceu. Obrigado por utilizar o nosso programa. E encerrou o programa. Show de bola, né? O que falta nós testarmos? A gente digitar uma opção inválida, né? Então, eu vou digitar aqui 47. E aí nós temos as opções 1, 2 e 9. Vou digitar 18. Opção inválida. Percebam então que o nosso programa está redondinho, né? Ele está caindo em todos os casos, no momento correto.
e está funcionando de acordo com o planejado. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouquinho? A gente pode tentar dar uns espaços aqui, né, do trecho que a gente lê dados em relação ao trecho aqui do menu. Então, vamos tentar fazer isso aí. A gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Eu posso usar um comando escreva L, deste jeito aqui, e vou rodar para a gente ver o que vai acontecer, ó. Digite um número real qualquer. Vou botar aqui 7.6. E olha lá o que aconteceu, ó. Esse comando escreva L que eu dei aqui, vazio, inclusive sem mensagem nenhuma, foi o suficiente para forçar aqui o programa a pular uma linha e deixar um espaço ali de um trecho para outro ali, então para melhorar a visibilidade aqui do meu programa, certo? Então a gente pode usar deste recurso para ir melhorando aqui a aparência do nosso programa aqui no prompt de comando, beleza? Dá para melhorar um pouquinho mais? Sempre dá, né, gente? Então aqui, ó, na saída de dados aqui, ó, só tem um número, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode colocar mais informações, né? O número, o quadrado do número digitado é aqui na raiz quadrada. A raiz quadrada do número digitado é isso aí. Vamos rodar para ver como é que ficou. F9, digite um número 16. Quero a opção 1. O quadrado do número digitado é 256. Já melhorou, né? Dá para melhorar um pouquinho mais? Dá, né? Então, o quadrado do número digitado, não. Vamos fazer agora assim. O quadrado de... Olha só. Começando a ficar interessante a coisa aqui. O quadrado de num é... E vamos ver o que vai dar. 20. Vamos pegar a opção 1. Olha lá. O quadrado de 20 é 400. Percebeu o que eu fiz lá? Só ficou grudadinho ali o 20 com E, né? Então vamos adicionar um espacinho aqui, ó, para afastar um pouquinho. Então olha só, no escreva L do caso 1, eu estou pedindo para escrever uma mensagem de texto, vírgula, escrever a variável, vírgula, escrever outra mensagem de texto, vírgula, escrever o resultado desse cálculo. Então tem uma coisa, duas, três, quatro coisas aqui sendo escritas através desse comando escreva L. Tá? Quatro coisas aqui dentro, todas elas separadas por vírgula. Beleza? Vamos fazer o mesmo aqui no caso 2. Raiz quadrada de show. Vamos rodar aqui para ver se... Vamos colocar aqui uma raiz quadrada que a gente conhece, 9. Vamos escolher a opção 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Show, né? O que dá para fazer ainda de melhorias aqui? A gente pode fazer o seguinte, olha só. Aqui em leia opção, a gente pode fazer assim, ó. Vamos pegar esse escreva L, que é um escreva vazio só para forçar ele a pular de linha. Vamos pegar aqui um escreva L. Vamos fazer assim. Certo? E vamos rodar aqui. Digite um número qualquer, 49. Quero a raiz quadrada. E olha lá o que aconteceu agora. Ele mostrou o menu, deu um espacinho, escreveu a opção escolhida foi, e a opção, e aí o resultado lá do que ele pediu abaixo. Dá para melhorar? Sempre dá, gente. Aqui, em vez de escreva L, eu vou fazer escreva. Certo? E depois disso, eu vou dar um escreval aqui. Vamos ver o que vai acontecer. F9, digite um número qualquer, 16, 2,
E olha lá o que aconteceu. Ó. Já começou a coisa a ficar melhor. Ó. Mostrou a mensagem na tela, o usuário digitou um número, deu um espacinho, mostrou o menu, deu um espacinho e ficou aguardando aqui. A opção escolhida foi, aí o usuário digitou, ficou toda a informação ali na mesma linha, né? Aí pulou uma linha, porque eu usei aquele comando escreva, L, e aí então mostrou aqui a informação calculada, certinho? Então perceba que é interessante a gente cuidar aqui da aparência do nosso programa para que fique mais compreensível, né, o que está rolando. Uma coisinha aqui que daria para nós melhorarmos, né? Aqui, ó, perceba que tem essa mensagem, digite um número real qualquer, e aí pula a linha, quebra a linha, e o número aparece lá embaixo, o número que o usuário digitou. A gente pode tirar o escreva L dessa mensagem aqui, para deixar então tudo na mesma linha. Olha só, subimos aqui, esse escreval, o escreva L, eu vou deixar só escreva. E vamos ver o que vai acontecer. E aqui dentro dos menus, eu vou dar um espacinho assim, ó. Tá? Para quê? Para tentar de uma maneira indireta mostrar que essas três opções são referentes a esta sentença aqui. Vamos rodar aqui para ver como é que ficou. Olha lá, digite um número real qualquer e perceba que o cursor agora está no final da linha. Por quê? Porque eu usei escreva e não escreva L. Vou digitar um número qualquer aqui, 21. Olha só, eu dei o Enter e perceba aqui que o nosso menu já ficou diferente, ó. Perceba que aqui tem espacinhos aqui no começo, ó, e então já dá para perceber que essas opções aqui são todas elas relacionadas àquela sentença lá de cima. Beleza, aqui embaixo ó, nós temos o pedido, né? A opção escolhida foi, e o cursor está esperando ali que eu digite. E está esperando na mesma linha, por quê? Porque olha lá, a gente está usando escreva e não escreva L. Aí você digita então o número, vou colocar aqui 2. E aí então ele pulou uma linha e mostrou lá o resultado lá embaixo para a gente. A raiz quadrada de 21 é tananã, certo? Por que ele fez isso aí? Ó? Porque a gente montou, né, o comando escreva dessa maneira aqui, né? Mensagem de texto, entre aspas duplas, uma vírgula, concatenamos com a variável, vírgula, concatenamos com mais outra mensagem de texto, vírgula, e concatenamos com a raiz quadrada daquele número. Né? Funçãozinha essa que a gente conheceu ao pesquisar lá no manual do Visualg, lá no site que eu passei para vocês em alguns dos vídeos anteriores. Com isso, então, eu espero que o comando escolha tenha ficado claro para todo mundo, tá? Que todos tenham compreendido como definir os diferentes casos aqui que você deseja tratar dentro do comando escolha, para que serve a cláusula outro caso, beleza? O porquê que a gente utilizou esses escreva L vazios, né? E que foi para tentar melhorar a aparência do nosso programa em tempo de execução, né? O ajuste fino que nós fizemos aqui quando a gente transformou um escreva L em escreva, para que essa mensagem aqui seja exibida na mesma linha em que o usuário vai digitar a informação que está sendo solicitada. Aqui nos menus, né, do programa, o fato da gente ter tido esse cuidado de inserir espaços aqui ó, no começo da mensagem para que o usuário perceba que essas três possibilidades aqui elas são referentes àquela sentença ali, certo? Então são cuidados que são bastante relevantes para que no momento em que o usuário for utilizar esse programa, ele saiba o que fazer e ele seja informado do que está acontecendo durante a execução daquele algoritmo. Beleza? Então, até o próximo vídeo.